eliminatória, teve um jogo que ficou muito marcado nessa temporada, que foi o jogo contra o Atlético Mineiro, na Copa do Brasil, que o time teve 2 jogadores expulsos e conseguiu se classificar na partida. O jogo de hoje, novamente, teve um jogador expulso. Eu acho que um ponto da partida que foi que a gente não sentiu qualquer tipo de alteração. O jogo se manteve como estava, com um jogador a menos ou e com a mesma quantidade de jogadores. Você falou da mentalidade, que de fato é muito importante, mas de forma prática, taticamente, como conseguir manter tanta consistência em tantos jogos, mesmo perdendo jogadores? Futebol, querendo ou não, às vezes é matemático e você consegue suprir essa ausência dentro desse desenho de maneira que hoje parecia que era 11 contra 11 até o final do jogo. Por isso é que eu sou treinador e vocês são jornalistas. Se quiserem ser treinadores, vão à CBF, fazem o curso e sentam-se aqui no meu lugar. É isso que vocês têm que fazer. Convido-lhe a fazer um curso de capacitação em interpretação para entender o que está sendo perguntado ou dito pelo repórter. Né? Thiago Valu, boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde. Como é que é a avaliação do Thiago Valu depois desse coice aí no colega da imprensa? Não tem como avaliar, né? O repórter está ali fazendo o trabalho dele e o Abel, a gente falava aqui desse programa, eu não consigo... Eu ainda estou procurando alguma conexão. O Thiago até falou que procurou saber se havia alguma pergunta do repórter que houvesse incomodado o Abel, o que não justificaria a atitude do Abel. E diante de não existir essa conexão, muitas vezes se confundem, né? O jornalista, o setorista está ali perguntando, não é porque ele quer saber, não. Ele tem um trabalho a ser feito. Ele tem uma demanda da empresa de comunicação que ele representa, que por ele mesmo, eu garanto a você que ele estaria em casa se ele não tivesse que trabalhar, se ele não tivesse que fazer o seu ofício. Então, uma falta, sei lá, acho que é muito além de uma falta de educação, sabe? Não sei que problema que aconteceu, mas eu acho injustificável e é um tipo de prática, infelizmente, que já vi, já presenciei também de técnicos brasileiros, mas enfim, hoje o retrato é o Abel, que foi pessimamente mal neste recorte da coletiva de ontem. Ô, Thiago, você vê traço de arrogância, você vê traço de grosseria, você vê traço de repente, ele não ter entendido bem a pergunta. O que você pode falar dessa situação aí que a gente acabou de mostrar? Isso pra mim, HG... Não pode falar nada, irmão. Você é treinador? Vai fazer um curso de treinador... Depois você vem falar de futebol. Você não é treinador, por isso que você é jornalista e eu sou treinador. Mas conheço muito mais que muito treinador, Ale. Mas vai ser treinador pra falar de futebol. Mas conheço muito mais e posso falar de futebol porque eu tenho muito tempo de vivência no campo pra poder falar. Tem no vestiário que você ficava manjando, muita gente lá que tá... Não, todo mundo sabe disso aqui. Isso não, isso nunca. Você é treinador? Não. Mas tenho capacidade pra falar de futebol. Não consigo. Não podia rir, pô. Como é que você tá, Ale? Não é possível, Ale. Ele combinou comigo de não rir antes. Nossa, e ele que riu, velho. pô. Não passa no RH, pô. De novo. Mas assim Nem como bom o Ale, ator ele é. Nem bom ator ele é. assim como o Ale, Vou fazer um curso de ator. eu acho que do Wolf Maia, eu acho que o Abel Ferreira e o Ale foram extremamente desrespeitosos. Isso é falta de respeito, é falta de educação, é o básico. Quando a gente está lá nascendo, crescendo e sendo criado por nossos pais, eles nos ensinam a ter educação. O mínimo que se faz é tratar alguém com educação. Mesmo que essa pessoa chegue de forma divergente para falar contigo. E aí, falta de educação, eu, Thiago, não toleraria. Achei muito bacana da parte do Guilherme, que nem sequer respondeu. Ficou quieto, deixou... Até porque na coletiva... Guilherme jornalista. Até porque na coletiva o Chico estava até dizendo isso ali agora, né? Você pergunta e já passa o microfone, né? Mas eu acho que o repórter que veio na sequência poderia ter, de repente, aproveitado, e ele perdeu uma ótima oportunidade para dizer, seu professor, você entendeu bem a pergunta do colega? Porque você foi até de certa forma injusto e mal educado com o colega. Você quer que ele refaça? Cara, não dá pra depois de uma porrada dessa, você seguir a coletiva como se nada não, até porque não é a primeira vez, quer ver só? Não é a primeira vez. Depois de uma derrota pro Atlético Paranaense, que ele não consegue vencer, o Filipão, olha o que ele fez aí. A torcida tá pegando muito no pé do Dudu, eu percebo isso. Só que ele é um jogador que, taticamente,
importante para o time. Ele não está jogando para a torcida, mas está jogando para o time. O Todos Somos Um também tem que entrar. Posso fazer uma pergunta a você? Quantas finalizações fizemos? 35. Quantas? 35. Quantas? 35. Então não vamos falar de mais nada. Vamos falar que temos que ser mais eficientes. Ô Elton, não é a primeira vez, foi essa vez aí, o descontrole ali, margeando o gramado, o descontrole em algumas coletivas. Veja bem, a proporcionalidade de quando o cara atinge um nível de trabalho que o Abel atingiu, proporcionalmente, vem também críticas, uma polêmica desse tamanho ela fica maior e daqui a pouco vai aparecer alguém do nosso meio para dizer, é assim mesmo, vocês reclamam que as coletivas são enfadonhas e burocráticas. Quando vem alguém e diz algo assim assado, vocês ficam todos doídos porque vocês são corporativistas e blá blá blá. Amigo, quando o Oswaldo de Oliveira fez aquilo que fez com o Léo Gomide, eu fui um dos que bateram muito no Oswaldo de Oliveira. O Oswaldo de Oliveira, ele foi um cara arrogante, ele foi um cara mal educado, ele foi um cara grosso, ele foi um cara extremamente indelicado. Agressivo. E principalmente muito agressivo. E tomou porrada proporcionalmente ao tamanho da merda que ele fez. Então, o Abel tem que entender que é o seguinte, aqui não dá para você querer ser literal, como dizem que lá eles são. Aqui não dá para ser literal, cara. Porque aqui a gente entende a coisa diferente, a condução das coisas aqui são diferentes. E se é um treinador brasileiro com esse tipo de conduta em coletiva, como o Eduardo Batista algumas vezes foi, tomou porrada demais. Carille inclusive, também. o Carille, inclusive em coletivas lá no Palmeiras. O Abel Ferreira está perdendo a mão porque até num elogio o cara faz isso que fez. Aí piora a situação ainda mais. Se foi a questão de ser literal, piorou ainda mais, porque ele não entendeu nada da pergunta que foi feita. Eu percebo na pergunta do repórter, eu vivi muito isso em entrevista coletiva pós-jogo, que existe uma tensão, existe todo um trabalho que é feito ali no pós-jogo. E o pós-jogo de ontem era um pós-jogo tranquilo, um pós-jogo de vitória do Palmeiras. E o repórter falou pausadamente e explicou que aquele time do Palmeiras conseguia vencer e manter a forma de jogar, até com 1 a menos, com 2 a menos, citou ainda a classificação para cima do Atlético. Então era um momento que levantou a bola para ele, que era momento para ele pegar e fazer um discurso maravilhoso. Ele preferiu ir para um lado totalmente oposto a isso, ser agressivo. Hoje eu acredito que vai ser o dia da desculpa, do pedido da desculpa, que piora ainda mais. Ah, eu acho que não. Que piora ainda mais. Não duvido, viu, Ale? Não duvido de ter o dia da desculpa, porque a repercussão está sendo muito grande. E o Palmeiras, vivendo esse momento, não quer uma mancha nesse momento aí, principalmente em cima de um técnico que é tão valorizado, não só aqui, mas também em Portugal, na Europa. Tomara que Olha, você já esteve dos dois lados da história. Você já foi treinador e hoje você é um comunicador. Muito querido pela maioria dos bolas e treinadores. A gente viu o carinho do Vitor com você ontem lá na Rádio Itatiaia e tal. Mas você critica, cara. E a torcida do Palmeiras fica brava porque para o torcedor, que é paixão, e eu não tô aqui para comentar a paixão de ninguém, né? Fala assim, não, mas então tá falando do Abel. Não pode falar do Abel. O trabalho dele é excepcional, você não tem a dúvida. A impressão que eu tenho é que o Abel ele nunca ganhou títulos, né? Ele não é antes de chegar ao Palmeiras, ele não era um treinador absolutamente vitorioso. E é um treinador jovem ainda, que, como todos nós, vai aprender bastante. Eu acho que ele subiu um pouco a cabeça. Esse momento em que ele vive, que é momento único na carreira dele, eu acho que subiu um pouco a cabeça, ele ficou um pouco perna. Então, série para não sei o quê, vídeo não sei o que lá, livro para não sei o que lá. E ele fica com a impressão que, como a torcida ama ele, porque ele é muito competente mesmo, ele pode falar qualquer coisa. A gente viu aí 2 exemplos de coletivas infelizes. Ele já foi mais deselegante ainda, quando ele fala que o adversário ganha porque teve sorte. E quando o Palmeiras se classifica com o goleiro sendo o melhor jogador do time, com bola na trave, com pressão, não é mais sorte. Então, assim, nas palavras, eu acho que ele se perde um pouco. Essa arrogância, para mim, é porque ele nunca viveu um momento tão glorioso na carreira dele, que é curta, e ele acaba realmente se perdendo. Fiquei até com a impressão que
já tivesse uma rusga do Gustavo, né? Guilherme. Do Guilherme com ele, por críticas no jogo contra o Fluminense. Parece que isso não aconteceu. Também fiquei com a impressão que ele queria bater na imprensa, mais especificamente em 2 colegas de imprensa. Pô, mas então Tipo, direciona, dar recado? né? Exatamente. Usar uma pergunta Isso. para dar Ele fez recado? isso. Então direciona, no caso do sabe por vizinho, quê? Direciona, porque quando você vem aqui, você como comentarista responsável que é, você chega aqui e você foi lá no estádio, você viu o jogo, você viu da TV, aí você chega aqui para ter seu comentário, e aí um ou outro jogador jogou mal, atuou mal, estava muito violento no jogo, bateu, foi desleal, como eu falei ontem no Felipe Melo e tal. Eu não falei que o time do Fluminense é desonesto nas divididas ou é carniceiro e tal. Não, falei especificamente dele. Então, se o Abel tem problema com alguém da imprensa, direciona o problema, cara. Fala Eu com também quem acho. é. Eu também sabe? acho. E não acho nem que é pra jogar a torcida contra a figura, não. Porque quem fala o que quer tem só para as consequências que não quer. Então, se eu chego aqui, dou um pau no Abel e ele me responde, ele se responde lá e me cita, eu tenho que entender que depois vem uma chuva de porrada. Olha, O eu posso dar um maluco exemplo? pra cima de Em mim. duas situações, trabalhando com técnicos, eu já fui chamado uma vez pelo Luxemburgo para conversar comigo em separado, porque ele não gostou da forma que eu fiz uma pergunta, do jeito, o momento que o clube que ele dirigia estava passando. Aconteceu também com o Mano Menezes, me chamou para uma Aconteceu comigo conversa. com o Mano também. Me chamou para uma conversa, mas em momento nenhum, nenhum dos dois me expôs na entrevista coletiva. Isso chama educação e entendimento. Tudo que é conversado é resolvido. Às vezes ele não entendeu a forma que eu falei, às vezes eu estava num dia ruim, fiz uma pergunta atravessada. Muita coisa pode acontecer. Então, Abel, melhora, cara. Se você fosse um cara mais simpático, velho, imagina o que você seria nesse Brasil. Não era só a torcida do Palmeiras que te carregava, não. O Brasil, a torcida ia te pedir na seleção brasileira. Calma, amigão, calma. Não bastava o Vitor Pereira com aquela história do dinheiro, agora vem o Abel e dá uma porrada dessa sem... E curiosamente, 2 portugueses, né, HG? Assim, Absolutamente. eu não vou ficar fazendo a caveira dos técnicos portugueses aqui, não, até porque os tem caras nada a ver. entendem muito de bola. O Jesus veio aqui e fez o Flamengo ser campeão. Abel Ferreira a mesma coisa. O Vitor Pereira tem feito um trabalho razoável no Corinthians. Bom. Não à toa é finalista da Copa do Brasil. Mas, poxa, ser mal educado, e não é só com a imprensa, com quem quer que seja, é extremamente desagradável. Eu não gostei do que fez ali o Abel. Acho que pra mim, sem dúvida alguma, é falta de educação. E ele precisa rever alguns conceitos. Tanto que o... da forma Agora, de lidar com as deixa eu pessoas. só pegar carona